Meu nome é Juliana e estou aqui nas minhas redes sociais querendo compartilhar com vocês a minha experiência de mudança de país. Hoje eu vim falar sobre a minha imigração, a imigração em que eu, meu esposo e nosso filho passamos. A gente veio do Brasil, a gente passou um perrengue muito grande no Brasil, uma dificuldade familiar muito grande, e com isso nos reforçou o desejo de estar vindo para Portugal. De início não era o desejo do meu esposo, mas depois, com algumas coisas que aconteceram, ele resolveu, que a gente poderia sim tentar uma nova vida aqui em Portugal. E a nossa história de imigração foi da seguinte maneira: nós embarcamos no Brasil no dia 17 do mês passado, e chegamos aqui no dia 18. Foi uma viagem longa, porque a gente fez uma parada em Belo Horizonte, e nessa parada em Belo Horizonte, da madrugada de sexta para sábado, a gente chegou lá em Belo Horizonte 7 da manhã e passou o dia todo em Belo Horizonte. Então a gente dormiu mal porque saiu de madrugada, passou o dia em Belo Horizonte, no aeroporto, a esperar nosso avião, o horário, que seria às 6 da tarde. Embarcamos, passamos a noite toda em um voo. Então, quando a gente chegou aqui em Portugal, era 7 horas da manhã, um domingo, 7 horas da manhã, dia 18. E quando a gente chegou aqui, a fila da imigração estava enorme, muita gente. Ela fazia vários zigue-zagues assim, sabe? E a gente ficou em torno de 2 horas e meia na fila da imigração. A gente estava muito exausto, a gente estava muito cansado. O Emanuel estava gripado, ele já embarcou gripado. 2 dias antes da gente viajar, o Emanuel gripou, e eu estava tentando, à base dos remédios, manter ele mais assim tranquilo, principalmente a questão de tosse, Mas a gente conseguiu. Só que na viagem de BH para Lisboa, que a gente ficou 8 horas dentro do avião, o ar-condicionado fez mal para ele. Então ele começou a tossir. Nossa, ele tossia, tudo que eu tinha eu dava para ele. E era remédio, era pastilha, era balinha, era água. Mas quando a gente chegou aqui em Portugal, que a gente chegou aqui em Lisboa, ele estava um pouco melhor, colocou a máscara. Eu orientei ele a colocar a máscara porque tinha muitos senhores e senhoras na fila. E depois do Covid, então você não pode nem espirrar, que as pessoas já olham para você meio torto. Então ele colocou a máscara. E nós ficamos 2 horas e meia na fila. Estávamos cansados, exaustos, com muito sono. E a gente pegou e ficou 2 horas e meia na fila, aguentando, esperando. E aquele medo, de passar na imigração que todo mundo tem. Mas a gente tentou muito manter a calma por nós, pelo Emanuel. Então a gente manteve a calma, a tranquilidade, para poder passar pela entrevista lá tranquilo. E quando a gente chegou no guichê, na hora de passar, entregamos os documentos, A gente entregou, a gente tinha sido orientado a entregar somente o que eles fossem pedindo. Então eles pediram passaporte, passagem de volta, e a gente entregou passaporte, passagem de volta para eles. E ele olhou, pegou do Manuel, olhou, aí ele falou pro Manuel, porque o Manuel estava de máscara, e perguntou pro Manuel: quem são seus pais? E o Manuel não entendeu. E ele perguntou novamente: quem são seus pais? E o Manuel tornou a não entender novamente, porque eles falam assim, a gente não está acostumado, e se eles falam um pouco mais rápido, a gente embanana, E aí ele perguntou de novo, e eu peguei, eu e meu esposo falamos para ele: Manuel, ele está perguntando quem são seus pais. Aí o Manuel pegou e falou assim, apontou para o pai dele: esse é meu pai e essa é minha mãe. Ok. Aí ele perguntou para nós, perguntou para o Rafael o que o Rafael fazia no Brasil, qual era a renda do Rafael, assim, a profissão, na verdade. Aí o Rafael falou que trabalhava numa transportadora. Aí ele perguntou para mim qual era a minha profissão, o que eu fazia no Brasil, tudo. Eu falei que eu costurava, fazia vestidos e só. Eu acho que foi só essas perguntas, Manuel? Acho que ele perguntou também quais hotéis a gente ia ficar, se eu não me engano, sim, perguntou. E quanto tempo. A gente respondeu tudo tranquilo, ele não pediu mais nenhum documento.
E a gente respondeu, foi tudo tranquilo e ele, boa viagem. Gente, na hora que ele falou boa viagem, nossa, deu uma vontade da gente pular ali, sabe? Porque a gente tentou pegar o visto por 3 vezes e tivemos 3 vistos negados. Então, aquilo deixava a gente com medo, sabe? A gente fica inseguro. Então, por mais que a gente soubesse que ali era mais tranquilo, mas assim, tem um medo, bate aquele medinho, a gente investiu tudo que tinha, a gente tava confiante nessa mudança de vida, a gente estava esperançoso, então um não ali poderia nos trazer muita tristeza e frustração. E foi sim, aí a gente pegou, saiu dali, mais do que depressa, eu falei pro meu esposo, vamos pegar as malas e vamos embora, vamos sair daqui logo. Porque haviam falado pra gente que fica policiais ali no aeroporto olhando, né? E ficariam pessoas ali, tipo, espionando a gente, sabe? E eu falei isso pro meu esposo e a gente correu, pegou as malas e mais do que depressa a gente saiu do aeroporto. A gente veio, pegou um táxi e porque a gente não estava conseguindo usar o aplicativo do Uber aqui, a gente pegou um táxi e veio para o hotel onde a gente ficaria.